Olá, bom dia. Hoje na aula de matemática nós vamos falar sobre grandezas de medidas. O que são grandezas de medidas? Tudo que a gente conhece como peso, litro, comprimento. Então hoje nós vamos falar sobre essas grandezas. Essas atividades vocês vão encontrar lá no EMAI, na sequência 13. E elas têm como objetivo resolver situações problema envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa e capacidade, representadas na forma decimal. O que são? Então, a gente pode perceber que são capacidades diferentes, porém, todas são utilizadas para armazenar algum tipo de líquido. Então, a gente só usa a capacidade de litros só quando a gente fala em algo líquido, tá? Água, leite. Então, o que eu posso estar comprando por litro, por mililitro? Eu posso comprar leite, eu posso comprar refrigerante, eu posso comprar um suco. Então, tudo que é na forma líquida, eu vou utilizar o litro ou o mililitro. Depois, nós temos as medidas de massa. O que é medidas de massa? Quando a gente fala assim, eu peso 48 quilos, então eu estou falando em massa. As unidades de massa são quilogramas, que é representada pelo kg, hectogramas, decagramas, a grama, que é representada pela letrinha G, a decigrama, a centigrama, a miligrama, que é representado pelo mg. Então, aqui o quilo, nesse caso, ele é a medida maior. Depois eu tenho a grama e a miligrama. Então, aqui são ainda exemplos de medidas de massa: a arroba, a libra, a onça e a tonelada, sendo que a tonelada equivale a 1000 quilos. Então, o mais utilizado, que nós mais utilizamos, é o quilo, a grama e a miligrama. O que eu posso comprar por massa? Que eu chego e peço, eu quero 5 quilos do quê? 5 quilos de carne, eu posso comprar pão, eu posso comprar arroz, feijão. Então, tudo isso é comprada pela unidade de massa, por quilo. Então, aqui, 1 quilograma, ela cabe em 1000 gramas. Uma arroba equivale a 15 quilogramas, ou seja, 15 quilos. Então, em cada arroba, eu tenho 15 quilos. Uma tonelada, que é representada pela letrinha T, eu tenho 1000 quilogramas, ou seja, 1000 quilos. Então, a tonelada é para mim pesar em grandes quantidades. O quilo e a grama é para mim pesar menor quantidade. Aí, aqui tem um lembretinho, ó. Aqui nós temos uma balança, né? Ó, tá igualado. Eu tenho 20 quilos aqui e 5 quilos aqui. Se isso está igualado, quanto que vai pesar essa pecinha que eu tenho aqui, ó? Se aqui eu tenho 20 e desse lado eu tenho 5, essa outra pecinha aqui tem que pesar 15, porque elas estão no mesmo nível, elas têm o mesmo peso. Popularmente se diz peso, porém a balança fornece a medida de massa de um objeto, ou seja, a sua quantidade de matéria. Então, quanto ela tem de matéria que aparece na balança, certo? Depois, nós temos o comprimento. Olha a diferença, comprimento é quando eu meço algo. Cumprimento é quando eu cumprimento as pessoas, que eu falo oi, tchau. Então, isso daí é cumprimento. Quando eu falo em medida, é o comprimento, é com o, certo? Então, aqui, entre as unidades de medida de comprimento, existem a que é considerada oficialmente pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. É o metro. Essa medida apresenta seus múltiplos e submúltiplos. O múltiplo do metro são quilômetros, hectômetros, decâmetros e os submúltiplos, decímetros, centímetros e milímetros. Então, quando a gente fala em múltiplos, é porque é maior
que 1 metro. Quando a gente fala em submúltiplos, é porque é menor que 1 metro. Então, aqui, 1 metro, ele tem 100 centímetros. 1 quilômetro, ele tem 1000 metros. Então, para mim medir distâncias longas, eu uso o quilômetro. Para mim medir distâncias curtas, eu vou usar o metro. E quais são os objetos que eu utilizo para medir? Régua, trena, fita métrica. Então, esses são os objetos que eu utilizo para fazer essas medições. Aqui nós temos uma régua, uma fita métrica, e a fita métrica está medindo a régua com uma trena. Aqui nesta outra imagem, nós temos uma parte de uma régua, né? Não temos uma régua inteira. Ela começa no 1, vai até o 9. Então, a gente observa que do 1 ao 2 aqui, ó, esse espaço, eu falo que eu tenho 1 centímetro. Então, daqui aqui eu tenho 1 centímetro. Esses outros intervalos que eu tenho aqui, eu chamo isso de milímetros. Ó, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no intervalo de cada centímetro, eu vou ter 10 milímetros. Então, esse intervalo aqui também é uma medição. O milímetro é menor que o centímetro. Se eu falar para vocês 4 inteiros, eu tenho 4 centímetros e 3 milímetros. Aonde que eu vou? O que eu tenho que ver? Ó, 4 centímetros, tá aqui. É o inteiro, olha, tá aqui. E mais 3 milímetros. 1, 2, 3. Então, onde vai estar essa medida? Essa medida vai estar aqui, ó. 4,3. Certo, pessoal? Isso é só mais uma revisão, porque nós já tínhamos visto isso antes, certo? Então, agora realizem as atividades. Qualquer dúvida, me perguntem. É só entrar em contato comigo, certo? Beijos, até a próxima aula.